se é o momento de eu parar tudo que eu estou fazendo e voltar para dentro da minha casa, organizar a minha casa, eu preciso parar e entender qual é o meu momento. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre viver a estação do momento, né? A nossa estação do momento e não se comparar com a vida de outras pessoas que têm realidades totalmente diferentes da nossa, né? Da minha, eu vou falar sobre mim, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, porque eu quero que você faça uma reflexão se você realmente tem vivido a sua estação ou se você tem se comparado e tentado viver uma realidade que não tem nada a ver com a sua. Então, se você ainda não é inscrita no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, já deixa o seu like no vídeo e também depois, no final do vídeo, você comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e também como é que você tem vivido, se você tem se comparado com outras mães, outras mulheres, ou se você realmente tem vivido uma vida assim plena, certo? Uma vida que faz sentido com a sua realidade. Primeiro eu quero começar falando que já tem um bom tempo que eu não posto vídeo aqui neste canal, porque vocês sabem, quem acompanha o canal há mais tempo, que eu tive a Alice, tá? No ano retrasado, então ela já está com 1 ano e 4 meses. Eu tive a Alice e eu resolvi, tá? De maneira intencional, ficar assim praticamente 1 ano, um pouquinho mais até, sem postar nada aqui neste canal, justamente para eu conseguir me dedicar à Alice. Durante todo esse período, gente, eu já vou entrar agora no assunto do vídeo, todo esse período, eu ouvi muitas outras mulheres que, inclusive, também estavam vivendo ali o mesmo período da maternidade, então com um bebezinho pequeno. Só que eu percebi que essas mulheres, elas estavam a troco de, talvez de likes, de curtidas, a troco de fazer o seu negócio crescer, o seu canal crescer, a sua rede social crescer. Essas mulheres ficavam postando toda a sua rotina. E se vocês pararem para analisar, dentro do Instagram ou até mesmo aqui no YouTube, tem muitas mães com perfis assim de maternidade e que são muito legais também, que trazem bons conteúdos. Só que de certa forma, você ter um bebezinho em casa e continuar postando conteúdos sem que você tenha uma equipe, alguém que te ajude com isso, é muito difícil, tá? Não tem como você se dedicar totalmente ao seu bebê. E também, muitas mulheres trabalham fora e junto com isso, postar e compartilhar e produzir conteúdos, tá? Eu gosto muito aqui do YouTube, eu não pretendo parar de produzir conteúdo aqui pro YouTube, mas eu pretendo me adaptar de acordo com a minha realidade, de acordo com a estação que eu estou vivendo. Mas assim, eu tive que dar uma pausa, principalmente agora, nesse início da vida da Alice, que foi o primeiro ano, que ela precisava muito de mim. Não que agora ela não precise, tá? Muito de mim, porque os filhos, enquanto eles morarem dentro da nossa casa, eles precisam muito da nossa atenção, da nossa dedicação, da nossa maternidade. Só que ali no início eu me senti um pouco pressionada e um dia eu estava pensando sobre isso, eu falei, será que sou eu que estou me cobrando? E eu comecei a analisar que eu estava acompanhando muitos perfis de mulheres que também tinham bebezinhos pequenos dentro de casa, só que essas mulheres estavam, talvez ali, equilibrando todos os pratos, até mais do que elas davam conta de suportar, para conseguir viver a maternidade e também compartilhar tudo com todos. Nesse primeiro ano, eu quis realmente me guardar um pouco em relação a isso, então eu fiquei praticamente aí 1 ano sem postar nada aqui no YouTube, e eu quero que você entenda que cada uma de nós, até mesmo você que está acompanhando esse vídeo, você está em uma estação. Então, assim, o comecinho ali da vida de um bebê é como se fosse o inverno, sabe? Aquele período, assim, nublado, frio, em que você fica mais dentro de casa, mais acomodada. E por que eu digo isso? Porque, gente, ter um bebezinho, ter um filho pequeno em casa, não é somente você ter um bebê que fica dormindo e ele acorda de vez em quando e você amamenta e põe ele para dormir novamente. Não é isso a maternidade, né? O início da maternidade. São muitas coisas que envolvem. E aí, quando você abre as redes sociais, você começa a perceber que tem alguém te dizendo, faça exercício físico, vá para academia, levante cedo, trabalhe mais, se desenvolva, produza, vai produzir. E você começa a colocar tudo isso dentro da sua cabeça. Nossa, eu preciso produzir. Eu tenho um bebê pequeno, mas eu preciso produzir. Aí você abre novamente as redes sociais e você se depara com assuntos do tipo...
Coma saudável, prepare a sua comida, levante às 5 da manhã, prepare a sua comida, faça marmitas para a semana toda, se antecipe e você começa a perceber que você tem uma certa cobrança, só que são dessas pessoas que estão vivendo uma outra realidade, certo? Então, assim, tem mães que elas têm bebês pequenos, né? Bebês são pequenos, elas têm bebês em casa, só que aí talvez elas tenham uma pessoa para ajudar na limpeza da casa. É uma outra realidade. Tem mulheres que elas têm crianças de 8 anos, certo? Então são crianças assim que já têm uma certa autonomia, que já não depende de tudo ali com a mãe. Então essas crianças já conseguem fazer algumas coisas sozinhas, certo? Então já é uma outra realidade. Tem mulheres que as crianças vão para a escola, tem mulheres que as crianças ainda não vão para a escola. Então você pegar uma ideia de alguém e simplesmente querer colocar dentro da sua casa para colocar aquilo ali como verdadeiro, não faz sentido. É injusto com você, certo? E eu percebi que eu estava sendo injusta comigo, porque eu queria pegar essas ideias de outras pessoas e trazer para dentro da minha realidade, e não funcionou. Então eu percebi que eu estava, assim, ficando frustrada com essas coisas. Então eu realmente queria levantar cedo, produzir bastante, cuidar da minha família, limpar a casa, trabalhar fora. Então assim, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e não funciona, gente, porque a gente vai acabar adoecendo, certo? Então assim, você querer viver uma estação diferente daquela que você está no momento, não vai funcionar. Então eu estava ali com a Alice pequenininha, né, como se fosse assim, um inverno, aquele momento que a gente precisa ficar um pouco mais guardada, só que ao mesmo tempo ouvindo pessoas falando, vai pra academia, porque toda mulher no pós-parto, depois que ganha bebê, precisa ir pra academia, para o corpo voltar logo. Aí outra pessoa, cuide da sua alimentação. Outra pessoa, eduque seu filho assim. Não eduque assim, eduque assim. E a gente começa a ter aquele monte de informações, sabe? Então, produza mais conteúdo. Quanto mais você produzir, você vai crescer mais rápido. E a gente começa a ir nessa onda que não faz sentido para nossa realidade. Porque eu estava com uma bebezinha pequena, né? Uma bebezinha aqui dentro de casa. E eu mesma que faço a limpeza, a organização da casa. Eu que cuido das crianças, eu que ensino as crianças e ainda tem os alunos, né? Que depois de um tempo que a Alice nasceu, eu já voltei a trabalhar, já voltei a atender esses alunos. Então, quando a gente encontra uma pessoa falando de uma realidade que faz parte da vida dela, a gente não pode simplesmente querer pegar todas essas informações e enfiar dentro da nossa casa, porque não vai funcionar. A gente vai acabar se frustrando. Então, esse vídeo é mais um esclarecimento, tá? Eu quero que você reflita sobre isso. Será que você tem vivido a sua estação ou você está querendo viver a sua estação e ao mesmo tempo puxar a estação de uma outra pessoa? Porque uma coisa é eu dar um conselho para uma mãe que tem um filho com 15 anos. Então essa mãe, essa criança, esse adolescente, né, de 15 anos, já tem muitas coisas que ele faz sozinho. Então você não precisa, por exemplo, dar banho em um filho de 15 anos, você não precisa. Mas se você tem um filho de 2, 3, 4 aninhos, você precisa dar banho, auxiliar essa criança no banho. Então eu não posso querer pegar uma regra e colocar em todas as famílias, em todas as casas, certo? Outro dia eu ouvi algo bem interessante que dizia assim, uma pessoa falou assim, o melhor lugar para se criar, né, para criar os filhos é no campo. Ok, mas todo mundo tem um campo para morar? Então, assim, não faz parte da minha realidade. Eu não moro em uma chácara, em um sítio, eu não moro no campo. Eu sei que seria melhor. E eu acho que é muito bom a criança ter contato com a natureza, né? A gente percebe, nós já moramos em apartamento, por exemplo, a gente percebe, isso é nítido, a diferença e o bem-estar que a gente tem morando em casa, certo? Do que morar em apartamento. Pelo menos para nossa família, não foi uma boa experiência morar em apartamento. A gente prefere morar em casa. E a mesma coisa acontece com quem mora no campo. Talvez muitas famílias que moram no campo, né, nessa área mais rural, eles gostam e eles têm uma experiência melhor. Só que eu não posso falar, olha, você precisa pegar a sua família e morar no campo. Porque isso não vai funcionar, não combina com a estação que a pessoa está vivendo no momento, não combina com a realidade dela, não faz sentido para ela no momento, todo o trabalho dela está na cidade. Então, não é assim, simplesmente, vamos todo mundo aqui, vamos fazer as malas e nós vamos morar no campo a partir de amanhã. Não é assim que funciona. E nesse período, nesse primeiro ano que
da Alice, né? Agora ela já está com 1 ano e 4 meses, mas ali no primeiro ano mesmo eu me senti bastante sobrecarregada e eu percebi que eu queria produzir no momento que não era para produzir, era para ficar parada, era só para cuidar da Alice, entende? E Deus se agrada quando a gente cuida da nossa família, Deus se agrada quando a gente troca uma fralda, sabe? Tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer como para o Senhor, né? A Bíblia fala sobre isso. E às vezes nós estamos trocando uma fralda achando que isso é menor do que estar gravando um vídeo para o YouTube, um vídeo que vai viralizar. E não! Se é o meu momento de trocar fraldas, então eu preciso trocar fraldas. Se é o meu momento de produzir muitos conteúdos, eu vou produzir muitos conteúdos. Se é o momento de eu parar tudo que eu estou fazendo e voltar para dentro da minha casa, organizar a minha casa, eu preciso parar e entender qual é o meu momento. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com aulas particulares e atender muitas crianças, assim, o meu negócio, ele prosperou bastante, graças a Deus, e ele foi prosperando e eu fui conseguindo cada vez mais alunos, só que isso, o meu trabalho, ele acabou me tirando um pouco do foco da maternidade. Então, eu acabei realmente assumindo aquilo ali e fui totalmente para conseguir alunos e trabalhar e aumentar o meu número de alunos e tudo mais. E eu lembro que uma amiga minha falou assim pra mim: amiga, você tá voando, nossa, eu tô te acompanhando, tá muito legal, você tá voando. E eu lembro que naquela época, Deus falou no meu coração: tá voando pro lugar errado. Então volta pra sua casa, vai cuidar do seu filho que tá ficando rebelde, vai organizar aquelas tuas gavetas que estão uma bagunça. E aquilo ficou assim tão, tão assim forte dentro do meu coração, que eu realmente senti a necessidade, que naquele momento, a minha estação era renunciar um pouco o trabalho e voltar pra dentro da minha casa. Só que quando nós não entendemos isso, a gente vai assim, atropelando tudo e querendo abraçar o mundo, querendo abraçar todas as agendas, todos os alunos, pegar todos os trabalhos para não perder nada. Só que a gente acaba perdendo aquilo que é mais importante. Então eu tinha, né, foi o outro filho, eu tinha uma criança em casa e que eu não estava dando a devida atenção. Por quê? Porque eu estava muito preocupada em abraçar tudo aquilo que era externo, certo? Tudo que estava fora, porque eu queria realmente produzir, era o momento de produzir, e acabei deixando a desejar dentro da minha casa. E não é este o plano de Deus para nós. Não tem problema você crescer em carreira, não tem problema você prosperar no seu trabalho, não tem. O problema é quando a gente prospera no trabalho e deixa a desejar dentro de casa. O problema é quando a gente acaba terceirizando aquilo que não pode ser terceirizado, que é a educação dos nossos filhos. Eu gosto muito de uma passagem de Deuteronômio que fala sobre ensinar os filhos, e é muito legal, até vou pegar aqui pra vocês. Encontrei aqui, eu tinha esquecido o capítulo pra poder falar pra vocês, mas é Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 também. Tá? Que diz assim: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, a palavra de Deus. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso aqui, gente, fala sobre nós ensinar para os nossos filhos a palavra do Senhor, né? Em que momento? Em todo momento. Quando se levantar, quando estiver andando pelo caminho, quando for deitar, em todo momento. Só que nós estamos tão ocupadas, hoje em dia, tão ocupadas com todas as coisas, né, com o trabalho, com muitas coisas que nós queremos fazer, que nós não temos mais tempo de ensinar essas palavras para os nossos filhos. E se nós não ensinarmos, quem é que vai ensinar? Então eu lembro que quando meu filho estava pequeno, Deus falou sobre isso ao meu coração, sabe? Em que momento que você está parando para ensinar essas palavras ao seu filho? E depois, né, veio ainda a Alice. Então, assim, eu quero deixar isso como reflexão para vocês nesse vídeo de retorno, né? Eu quero muito trazer conteúdos para vocês mais voltado para a área da família, porque eu vejo que muitas famílias hoje estão assim bastante confusas em relação à educação dos seus filhos, porque elas estão procurando em fontes erradas. Então, quando a gente ouve todo mundo, a gente não consegue ouvir ninguém, certo? Eu que estou na área da educação já há algum tempo, alguns anos, eu tenho percebido isso. Cada um fala uma coisa. Só que tudo aquilo que a gente pretende seguir, a gente precisa entender se realmente aquilo que eu ouvi, aquele ensinamento que eu ouvi, ele passa pela palavra, né? Pela Bíblia, que é o manual, o nosso manual. Então, assim, isso aqui faz sentido com o que Deus fala, porque hoje cada um tem uma ideia sobre uma coisa, principalmente sobre a educação dos filhos.
Só que eu não posso sair seguindo todo mundo, ouvindo todo mundo, certo? Então, eu comecei a buscar realmente no que a Bíblia diz sobre a educação dos filhos, sobre a presença da mãe dentro de casa, e foi aí que eu comecei a mudar. Eu falei, não, eu preciso entender que a minha estação do momento é trocar fraldas. E trocar fraldas agrada a Deus, desde que eu cumpra essa minha missão no momento certo da minha estação, porque não adianta eu querer trocar fraldas quando a minha filha tiver 5 anos, porque ela não vai precisar usar as fraldas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? O nosso vídeo de retorno aqui do nosso canal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo e também confere se você já é inscrita aqui no canal, tá certo? Um beijo pra vocês, até o nosso próximo vídeo.